Fala, guerreiro, tranquilidade? Professor Bruno Cecílio aqui falando. Essa segunda aula aí de cinemática, a gente vai estar resolvendo uma lista de exercícios que vai estar aqui na descrição do vídeo. Depois vocês peguem lá essa lista de exercícios. Show de bola? Eu vou dividir essa aula em duas partes para não ficar muito grande. Como a lista tem 20 exercícios, a gente vai fazer 10 agora e 10 no segundo vídeo. Show de bola? Então vem comigo, ó. Primeira questão. O que ele fala nessa primeira questão aqui, ó? Observe-se o gráfico na curva representativa do movimento de um veículo ao longo do tempo. Traça-se a partir das posições registradas durante seu deslocamento. Esse gráfico, o valor estimado da velocidade média do veículo em metros por segundo corresponde a... Então vamos lá, senhores. Primeira coisa, ó, ele está falando aqui de uma velocidade média, beleza? Lá no nosso vídeo de conteúdo, onde eu passei para vocês a parte da teoria, vou deixar o cardzinho desse vídeo aqui também, nesse vídeo que vocês estão assistindo. O que acontece? Eu falei para vocês da diferença entre a distância percorrida e o deslocamento, correto? A distância percorrida seria o total que ele anda. E o deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial, beleza? Então, ó, preste atenção. Quando ele falar em distância percorrida, você vai usar isso para velocidade escalar média, beleza? Quando ele falar em velocidade média, você vai usar o deslocamento, beleza? Então, é como se fosse a distância, a velocidade média, escalar média, é um caso particular da velocidade média, beleza? Então, se ele falar em velocidade escalar média, você usa a distância percorrida. Se ele falar em velocidade média, você vai usar o deslocamento. Show de bola? Então vamos lá. Ó. Nessa questão, ele está querendo saber a velocidade média. Então, para isso, vamos pegar ali ó, o deslocamento e dividir pelo tempo. Beleza? Então, a velocidade média aqui desse cara vai ser o deslocamento dele, a posição final menos a posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Show? Então vamos olhar no gráfico as posições iniciais, a posição inicial e a posição final desse cara. Então aqui, ó, por um tempo de 0 até 12 segundos, tempo de 0 segundos, a posição inicial dele vale 4. Ó. E por um tempo de 12 segundos, a posição final dele vale 16. Beleza? Então aqui, ó, deslocamento. Diferença entre a posição final e a posição inicial. Então vou pegar lá 16 menos 4 sobre o intervalo de tempo dele, né? 12 menos 0, que é 12. Beleza? 16 menos 4, calma. Devagar nessa continha. 12, né? Fez aí de cabeça. Show de bola? Dividido por 12. Isso aqui vai dar quanto? 1 metro por segundo. Nosso gabarito ali, letra A. Tranquilo? Então fique atento quando ele pedir velocidade média e velocidade escalar média. Show? Vamos para a questão 2. Ó. O que ele fala na questão 2? Na questão 2 ele dá um texto imenso ali. Vamos ler só a parte que nos interessa. Essa partezinha aqui. Ó. Considerando-se um paciente que realiza uma caminhada diária de 0,8 km em uma pista reta, completando um intervalo de tempo de 20 minutos, então a velocidade escalar média desenvolvida por esse paciente diariamente em km por hora é igual a... Então vamos lá, ele quer saber a velocidade escalar média. Como eu falei, ó, como ele quer a velocidade escalar, a gente vai pegar a distância total que ele percorre e dividir pelo tempo total que ele gasta, beleza? Então vamos lá. Qual é a distância que ele vai estar percorrendo ali? Ó? A distância de 0,8 km, beleza? Num tempo de 20 minutos. Mas se você ficar atento aqui, ó, a unidade que ele quer é em km por hora. Então aquele tempo ali que está em minuto, nós vamos ter que converter para hora, beleza? Como é que converte de minuto para hora? De minuto para hora,
você vai ter que dividir aquele tempo por 60, beleza? Conversão de minutos para hora é dividir por 60. Show de bola? Então, como era 20 minutos, divide aí por 60. Simplifica o 0 com 0, não é isso? Aqui também, ó, pode simplificar 1 com 6, aqui vai ficar 1 sobre 3, né? O famoso 1/3. 1/3 de hora. Show de bola? Então, esse aí é o nosso tempo. Então, vamos lá, ó. A distância percorrida foi de 0,8, show de bola? E o tempo foi de 1/3. Tranquilo? 0,8 é a mesma coisa que 8 sobre 10, ó. Isso aqui é a divisão de fração, não é isso? Repete primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de 1/3 geralmente é 3, né? 8 vezes 3, quanto é que vai dar essa brincadeira? 24, não é isso? 24 por 10, isso aqui vai dar 2,4 quilômetros por hora. Belezinha? Então, gabarito aí da questão 2 seria aqui, ó, número 5. Tranquilo? Vamos para a questão 3, ó. E que a questão 3 fala pra gente? Um móvel se desloca de um ponto A para um ponto B com velocidade escalar média de 200 km por hora. Então vamos destacar isso aqui, ó. Velocidade escalar média. Chegando ao ponto B, 100 km distante do ponto A, às 15 horas. Qual o horário de partida do móvel? Então ele deu pra gente a distância que ele percorre, né? Perdão, a velocidade média dele, que é de 200 km por hora, velocidade escalar média. A distância que ele vai percorrer, que é de 100 km. O tempo, o tempo final, né, onde ele chega lá, que é às 15 horas. Ele quer saber o tempo de partida dele, né, que horas que ele saiu, o tempo inicial. Beleza? Então, ó, velocidade média vai ser a distância sobre o tempo. Como é que nós podemos escrever isso? Se a velocidade média é a distância sobre o tempo, a gente pode falar que o intervalo de tempo, ele pode ser aqui, ó, só trocar esses dois, ó. Beleza? Vai ser a distância dividido pela velocidade média. Tranquilinho até aí? Então vamos lá, ó. Distância 100, velocidade média é 200. Correto? Simplifica, ó, os zeros. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2, que é 0,5 horas. Beleza? 0,5 horas é o intervalo de tempo. Só que ele não quer saber o intervalo de tempo. Ele quer saber o tempo inicial de partida. Ó, intervalo é o tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Intervalo a gente achou que é 0,5. O tempo final é às 15 horas. Menos o tempo inicial. Então, ó, passando o tempo inicial para o outro lado, vai ficar positivo. Isso aqui vai ficar 15 menos 0,5. É isso? 15 menos 0,5, isso vai nos fornecer 14,5 horas. Beleza? Mas o que são 14,5 horas? Existe tempo quebrado? Não, né? São 14 horas, correto? E aquele 0,5 corresponde a quanto em hora? Se uma hora tem 60 minutos, quando eu multiplico aquele 0,5 por 60, quanto é que vai dar essa brincadeira? 30 minutos, né?
Beleza? Então, ó, 0,5 horas corresponde a 60 minutos. Então, o tempo inicial dele foi às 14 horas e 30 minutos. Beleza? Isso dá pra gente ali o gabarito letra C, ó. Show de bola? C de quê? C de selva, né, guerreiro? Tranquilidade? Vamos para a questão 4. Na questão 4, o que ele fala pra gente aqui, ó? Na segunda-feira, Rafael voou de Brasília a Rio Branco em voo que dura 3 horas e 30 minutos, com decolagem às 21 horas e aterrissagem às 21 horas e 30 minutos horário local. É porque tem aqui fuso horário, né? Ele saiu de Brasília para Rio Branco. Em Brasília, a decolagem foi às 21 horas e a aterrissagem lá em Rio Branco foi às 21 horas e 30 minutos, beleza? Sendo que o voo dura 3 horas e 30 minutos, beleza? Então, se o voo de volta está marcado para as 15 horas do horário local e não houver atraso, qual será o horário de chegada em Brasília? Beleza? Então, ele vai sair de Rio Branco às 15 horas e quer saber qual horário que ele vai chegar, horário local lá em Brasília, né? Horário que ele vai chegar lá. Então, vamos lá, ó. Ele saindo às 21 horas e o tempo de viagem sendo de 3 horas e 30 minutos, isso vai dar pra gente quanto? 21 mais 3 horas e 30 minutos vai dar 24 horas e 30 minutos, não é isso? Tem a meia-noite e 30 minutos. Beleza? Só que o seguinte, ó. O que acontece? Você tem o fuso horário, né? Que horas que ele chegou lá, ó? 20 horas e 30 minutos, não é isso? Então, vamos subtrair dessa hora para a gente saber aqui o fuso horário. Beleza? Subtraindo ali, ó. 24 horas e 30 minutos de 21 horas e 30 minutos, que dá 0, né? 24 menos 21, isso aqui vai dar 3 horas. Então, a diferença ali do fuso horário entre Brasília e Rio Branco são de 3 horas. Então, se ele sair ali ó, às 15 horas de Rio Branco e a viagem durando 3 horas e 30 minutos, ele chegaria lá a 15 mais 3, 18 horas e 30 minutos, correto? Só que tem um fuso horário. O fuso horário é de quanto? De 3 horas, ó. Então, subtrai aqui, ó, 3 horas. Subtraindo 3 horas, 18 menos 3, isso aqui vai dar 15. 15 horas e 30 minutos. É o horário que ele vai chegar lá, gabarito letra A. Tranquilidade? Vamos seguir? Questão 6, ó. Uma caminhada de 15 minutos por dia durante apenas uma semana produz um efeito perceptível no corpo de uma pessoa que não pratica nenhum esporte. Considerando-se que uma pessoa realiza uma caminhada de 1,2 km nesse intervalo de tempo, é correto afirmar que a velocidade escalar média em metros por segundo aproximadamente igual a... Então vamos para lá. Ele deu aqui o intervalo de tempo, que são 15 minutos, não é isso? E deu a distância que ele vai percorrer, que é de 1,2 km. Ele quer saber a velocidade média. Vamos lá. Velocidade média, escalar média, né? É a distância percorrida sobre o tempo. Mestre, toda vez eu tenho que escrever isso aqui. Guerreiro, você está num momento de nivelamento. Então, nesse momento de nivelamento, é importante que você aprenda e decore essas fórmulas. Então, quanto mais você escrever elas,
mais você vai decorar essas fórmulas, beleza? Depois que você estiver já no nível de aprofundamento, você não vai escrevendo velocidade média, escalar média, distância sobre tempo. Você já vai ter decorado isso aí, beleza? Mas nesse momento de nivelamento, é importante que você escreva, beleza? Então vamos lá, ó. Ele quer essa velocidade média em qual unidade? Metro por segundo. Então vamos lá. A nossa distância, ela está em quilômetro. Lá, 1,2 quilômetros. Tá aqui, ó. Beleza? O intervalo de tempo está em minutos. 15 minutos. Beleza? Existe aquela formulinha para a gente converter de quilômetro por hora para metro por segundo. Beleza? Mas de quilômetro por minuto para metro por segundo não tem nenhuma formulinha. Beleza? Aí você tem que lembrar do que? Você tem que lembrar das transformações. Então vamos lá. Transformações são essas. Na verdade, as conversões, né? Ali, ó. Prefixo quilômetro. Aquele prefixo quilo, ele sempre significa 10 ao cubo, que é 1000. Beleza? Então, 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. 10 ao cubo. Beleza? Esse tempo aqui que a gente vai converter em hora, em segundo, perdão. 1 minuto tem quantos segundos? Ah, tem 60 segundos, mestre. Beleza. Já converteu aí para metros por segundo. Beleza? Então, ó, fique atento. Prefixo K sempre é 10 ao cubo, que é 1000. Show de bola? Então vamos lá, vamos resolver essa continha aí, ó. Para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer? Eu vou andar com aquela vírgula ali do 1,2 e vou colocar 12. Por que isso? Já vai ver, ó. Anda uma casa para a direita, 12, não é isso? Quando você anda uma casa para a direita, você diminui 1 no expoente. Então, se era 10 ao cubo, vai ficar 10 ao quadrado. Belezinha? Aqui embaixo eu vou ter, ó, 15, não é isso? Vezes quanto? 60, né? Mas 60 é 6 vezes 10. Concorda comigo? Agora você brinca de cortar, ó. 12. Foi com 6, não é isso? Aqui dá 1 e aqui dá quanto? 2, não é isso? Então aqui, ó, posso simplificar também, ó, esse 10 ao quadrado com esse 10, não é isso? Quando eu simplifico 10 ao quadrado com 10, aqui vai ficar 10 elevado a 1, beleza? Que é 10, né? Eu posso simplificar também esse 15 com esse 10, não é isso? Divide aqui por 5, aqui vai dar 2. Divide aqui por 5, aqui vai dar 3. Então, no final ali, ó, 4 terços, certo? 4 terços, 1,33 metros por segundo é a nossa velocidade escalar média. Show de bola? Gabarito aqui, ó. Número 4, né? Questão 7. Questão 7 é uma questão de referencial. Lembra que eu comentei isso com vocês lá no início do vídeo? Então, ó, não deixe de assistir o vídeo de conteúdo. Vou colocar o cardzinho aqui do vídeo para vocês, beleza? Uma pessoa está sentada no banco de um ônibus em movimento numa rodovia plana, margeada por árvores. Assinale a alternativa que apresenta a descrição correta com relação ao movimento apresentado. Então, vamos lá. Você tem um ônibus, as pessoas dentro dele, né? O ônibus está se movimentando e você tem as árvores na estrada. Beleza? Aí ele quer saber algumas coisas ali, ó. O que ele pergunta de início? As árvores à beira da estrada estão em repouso em relação ao ônibus. Vamos lá? O que eu falei para vocês sobre o movimento? O movimento, ele é sempre recíproco, é isso? Então, se você tem aqui um ônibus em movimento,
você tem as árvores aqui na estrada. Se o ônibus está em movimento em relação às árvores, as árvores também estarão em movimento em relação ao ônibus. Beleza? O movimento é sempre recíproco. Essa aqui, ó, falsa. Os passageiros do ônibus, mesmo sentados, em movimento em relação a estes. Então ele está falando de um passageiro em relação ao outro. Um passageiro em relação ao outro, como eles estão andando com a mesma velocidade, que é a velocidade do ônibus, um em relação ao outro eles estão em repouso. Beleza? Então eles não estão em movimento. Falso. Durante uma freada brusca, sobre uma pessoa que foi projetada para frente, atuou uma força na direção e no sentido do movimento do ônibus. Isso é falso. Eu vou comentar com vocês lá em Lei de Newton. O que acontece aqui? Quando um corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Então, quando o ônibus freia, a tendência do teu corpo é continuar em movimento. Por isso que você é jogado para frente por inércia, beleza? E não por uma força que fez empurrar você para frente. Se a força resultante sobre um ônibus for nula, ele terá a velocidade diminuída gradativamente. Eu também vou comentar isso com vocês em Lei de Newton. Força resultante ser nula, o que significa? Significa que a velocidade é igual a zero ou a velocidade é constante. Beleza? Essas duas formas são formas da força resultante ser nula, ser igual a zero. Beleza? Então isso não significa que a velocidade vai diminuir gradativamente. Beleza? Ou significa que a velocidade vai ser zero ou que a velocidade vai ser constante. Show de bola? Então essa também é falsa. Num trecho onde o ônibus manteve velocidade constante, ele executou um movimento uniforme? Perfeito. Velocidade constante, movimento que ele vai ter é um movimento uniforme, cujo módulo da velocidade é sempre constante. Então, nosso gabarito aqui, letra E. Beleza? Olha a questão 8. Ó. Também uma questão de referencial. Eu comentei com vocês também que a trajetória ela também depende do referencial. O que vai acontecer aqui? Ó? Você tem um avião que tem uma carga, é isso? E esse avião ele vai abandonar uma certa carga. Aí você tem uma pessoa na Terra e tem lá o piloto do avião, beleza? Para esses dois referenciais, a pessoa que está na Terra e o piloto que está dentro do avião, a trajetória desse objeto que ele está abandonando aqui vai ser diferente, beleza? Como o objeto está sendo solto do avião e o piloto está dentro do avião, obviamente, né? O que vai acontecer? O piloto ele sempre vê a caixa aqui, ó, caindo embaixo dele, beleza? Porque ele foi solto com a mesma velocidade do avião. Então ele vai sempre ver a caixa caindo em linha reta, beleza? Sempre embaixo dele. Já a pessoa que está na Terra, ela vê o movimento da caixa indo para do movimento da caixa caindo, mas também o movimento da caixa indo para frente. Então a pessoa que está na Terra, ele vê esse movimento aqui, ó, essa parábola aqui, ó. Beleza? Então a pessoa que está na Terra, ela vê essa trajetória descrita pela caixa. Beleza? Então, ó, desprezando a resistência do ar, a trajetória descrita pela caixa de alimentos terá a forma de uma parábola do ponto de vista de quem estiver no avião? Não, falso, de quem estiver na Terra. Em linha reta vertical do ponto de vista do observador que estiver no avião? Beleza. Gabarito letra B. Linha vertical do ponto de vista do observador que estiver na Terra? Falso. Linha reta horizontal do ponto de vista do observador que estiver no chão? Falso. Só que o observador que estiver no chão vê uma parábola. Mesma figura para qualquer observador, pois a trajetória independe do referencial? Falso. A trajetória depende do referencial. Viu? Então, gabarito letra B. Questão 9. A rotina de um paciente em uma clínica de fisioterapia que necessita realizar uma caminhada todos os dias é percorrer 30 metros em 30 segundos, fazer a volta e retornar a 10 metros em direção ao ponto de partida em 5 segundos.
Considerando essas informações, é correto afirmar que a velocidade média do paciente para todo o percurso é em metros por segundo. Então vamos lá, se ele quer a velocidade média, ele vai ter que usar o deslocamento, beleza? E não a distância percorrida. Então vamos traçar aqui, ó, nosso referencial de trajetória. Então aqui, ó, vamos supor que aqui é a origem, 10 metros, 20 metros, 20 metros e aqui os 30 metros. Ó. Beleza? Então esse carinha ele sai da origem. Beleza? Então essa aqui é a posição inicial dele. Sai da origem, vai para a posição de 30 metros e retorna 10 metros. Então ele vai parar aqui, ó, na posição de 20 metros. Então essa posição de 20 metros é a posição final dele. Todo mundo compreendeu isso? Ó? Posição inicial e aqui a posição final dele. Beleza? Então o deslocamento dele, que é a diferença entre a posição final e a posição inicial, vai ser 20 menos 0, que é 20. Beleza? E o tempo total que ele gastou nisso aí? Ele gastou 35 segundos, depois mais 5 segundos. Então o intervalo de tempo total é 35 mais 5, 40 segundos. Beleza? Então a velocidade média dele, vou pegar o ΔS sobre ΔT, ó. É 20 por 40, não é isso? Simplifica 0 com 0. 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, que vai ser 0,5 metros por segundo. Gabarito ali, ó, o 0,4. Beleza? Vamos aqui para a nossa última questão dessa parte 1. O que ele fala para a gente? Ó? Considerando-se um movimento de uma partícula expresso pelo gráfico VT, dado abaixo, podemos afirmar que o espaço percorrido por ela, a sua aceleração e o tipo de movimento que se verifica no intervalo de tempo representado são, respectivamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é em relação à velocidade. Ó. Gráfico de velocidade pelo tempo, onde a velocidade está constante. Ó. Beleza? Velocidade constante, nós vamos ter um movimento uniforme. Beleza? Movimento uniforme, a aceleração vale quanto? 0. Show de bola? E para a gente achar o deslocamento, a gente tem que fazer a área aqui, ó, do gráfico. Beleza? Pega aqui, ó. A área ali vai ser a área de um retângulo, né? Base vezes altura. A altura está aqui, ó. E aqui está a nossa base. Vai ser essa distância todinha aqui, ó. De 0 até 4. Beleza? Então, todo gráfico de velocidade pelo tempo, o valor dessa área vai ser numericamente igual ao deslocamento. Vai ter o mesmo valor do deslocamento. Então, a gente vai pegar ali a área, ó, 20, que é a altura, vezes a base, que é 4. 20 vezes 4, 80 metros. Beleza? Então, ó, o deslocamento dele ali, 80 metros. A aceleração é 0 e é um movimento retilíneo uniforme, gabarito letra C. Beleza? Tudo bem até aí, senhores? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte aí. Deixe aí nos comentários qualquer feedback que vocês tenham aí para passar, qualquer dúvida. Estou sempre à disposição de vocês. Beleza? E não deixe de curtir esse vídeo aí para dar aquele engajamento legal no nosso vídeo. Beleza? No nosso canal também. Tamo junto, senhores. Abraço!